Esta é minha escrivaninha de infância. Meus pais se mudaram e perguntaram: Você quer sua escrivaninha? Meu primeiro instinto? Não, eu já tenho uma bancada. Então o que você faz depois? Eu não vou jogar fora, não vou queimar, mas vou transformar em outra coisa. Assim vou sentir que a madeira terá um bom destino. Então, a primeira coisa que precisamos fazer antes de qualquer coisa é limpar esse espaço, porque vou precisar trabalhar aqui. E precisamos ver que tipo de madeira realmente temos dentro dessa escrivaninha. Então espere um pouco, vou pegar meu maior martelo e vamos desmontar isso aqui, certo? Vamos ver com o que estamos lidando. Vamos trabalhar nisso, então. Agora confesso que dei uma olhada nisso e separei em partes, mas aqui está a parte decepcionante. Cada uma dessas folhas de compensado foi encaixada em um sulco em cada uma das pernas. Eu deveria ter notado que cada perna no canto tem 2 desses sulcos. Isso reduz bastante a madeira aproveitável. Além disso, todas as peças transversais usam encaixe espiga e mortiza. Eu deveria ter notado isso. Então, ao retirar muitas dessas partes, causamos um pouco de dano e deixamos alguns buracos. Eu tenho alguns pés sólidos, onde não precisaram remover peças, aplicaram as partes desapontadas e parafusaram as saias sob o tampo da mesa. Há um grande rebaixo feito com uma broca Forstner. Antes de começar a digitar, sei que é assim que se faz. Você precisa fazer isso. Só estou dizendo que estou decepcionado. Então o primeiro trabalho que preciso fazer é preparar um pouco dessa madeira. Preciso tirar todos os pregos. Vou usar meu detector de metais. Vou passar por tudo. E então vou mostrar o que consegui e também vou limpar um pouco disso. Antes de começarmos, outra confissão. Desmontei essa escrivaninha sem notar bem as juntas, cada uma com um prego onde o espigão encontrava a mortiza. E foram esses pequenos pregos que causaram toda a lascagem, quando finalmente consegui separar as juntas. E algumas tinham tantos pregos que era mais fácil simplesmente cortar toda aquela seção fora. O tampo. Infelizmente, isso não serve para este projeto, pois esses arranhões atravessam a lâmina, mesmo com um pouco de lixamento. Posso usá-la como comparação para ver como os tons da madeira realmente vão ficar, e parece que talvez a gente precise lidar com essas diferenças de tonalidade um pouco mais tarde. Mas pelo que posso perceber, a madeira maciça é algo como sapele, então tem potencial. Estou planejando vários projetos com essa madeira, mas neste vídeo vou focar em um só. Desde que haja madeira de qualidade para fazer a peça. Ela é importante porque estou fazendo para meus pais, que se mudaram recentemente. Como minha antiga escrivaninha ficou na casa anterior deles, achei adequado fazer algo para a nova casa. E eles me deram carta branca, mais ou menos. O único critério mesmo é que tem que caber um roteador em cima, não um roteador de madeira, um roteador de internet. E realmente é muito bom transformar um móvel que nunca mais seria usado em outro que vai ser utilizado. E aí, como comissão, fico com o que restar. Ah, mas tem mais uma questão. Móveis não são algo que eu costumo construir com frequência. E se eu tivesse que escolher uma área da marcenaria que eu pratiquei menos, seria essa. Isso deve ser divertido agora. Apesar do tampo de folheado estar arruinado, os lados são de madeira maciça, então corte-os e depois fatie mais fino. Não tenho o empurrador certo aqui, então tento usar o protetor de lâmina ao máximo, principalmente por segurança, mas também por outros motivos que explicarei em breve. Cortei o máximo possível com segurança, desliguei a serra, removi a peça e cortei a parte que precisava. É incomum, mas parecia mais seguro que empurrar a peça inteira. Levei a peça à serra de bancada para fazer um rebaixo ao longo dela. Infelizmente, não dá para usar o protetor de lâmina porque não é um corte completo. Se achar mais seguro usar uma tupia de bancada, siga seu instinto. Sempre teste a profundidade com um pedaço de madeira e um retalho antes de aplicar na peça principal. Depois que você fizer o primeiro corte e ele estiver na profundidade certa, você pode girar a peça em 90 graus e fazer o segundo corte. Isso vai remover uma lasca no canto e criar um rebaixo. Esse rebaixo servirá de moldura para o painel cortado no tamanho certo, que será o tampo da mesa. Mas não faça como eu fiz aqui. O que eu fiz foi deixar o painel perfeitamente alinhado, com as peças das bordas também muito alinhadas. Se é que isso existe, ao lixar as peças externas para dar um bom acabamento nelas.
Vou deixar o painel um pouco mais alto ou lixar demais o folheado, que é fino. Mas isso é fundamental se você vai trabalhar com madeira de demolição. Bem, na verdade tem dois poréns. Primeiro, mas a madeira deve ser de qualidade inferior ou exigirá mais trabalho do que se fosse comprada para o projeto. Durante isso, você verá que a madeira tem marcas, buracos e cavilhas antigas, preenchidas ou abertas, o que afetará o resultado final. Aproveite isso, não busque uma perfeição impecável. Dê um tempo para você mesmo, mas se, como eu já passei, você fizer alguns cortes. E tem algo sobre o cheiro ou o gosto do pó. Bem, antes de tudo, você não deveria estar cheirando ou provando o pó. Mas se for diferente do que você está acostumado, tenha um cuidado extra para se proteger. Por isso, procurei usar o protetor de coroa ao máximo aqui. Além de ser um importante recurso de segurança, também aprimora a extração de poeira na fonte. E você não sabe o que realmente tem nessa madeira depois de anos de onde ela esteve e para o que foi usada. Agora você vai me ver de máscara na maior parte da construção. Onde paramos? A parte de cima. Quero juntas em esquadria na moldura externa. O melhor jeito que conheço é ir ajustando o corte aos poucos, algo comum na construção para conseguir um encaixe perfeito. E não só isso, mas eu vou tirar as medidas da própria peça conforme ela vai sendo montada, sem planos, sem dimensões, não vou cortar todas as partes antes da montagem. O processo flui melhor se você tirar as medidas de referência conforme avança. Dica rápida para quem não tem grampos de meia esquadria. Se notar que ao pressionar a moldura as juntas se abrem, é provável que alguma peça esteja um pouco longa demais. Agora, é tentador pegar uma lixa e lixar a parte interna da junta, mas isso só vai trazer frustração. É quase impossível manter o ângulo reto assim, além da face plana. Retire uma lasca fina com o esquadro de meia esquadria, sem exagerar. Lixe bem antes de colar para evitar danificar a lâmina de madeira depois. Alguém percebeu que eu realmente lixei por alguns segundos sem lixa nenhuma? Pois é, isso acabou de acontecer. Colar isso junto é igual a qualquer moldura de quadro ou caixa com cantos em meia esquadria que você já tenha feito antes. Uma régua e um pouco de fita crepe garantem um bom alinhamento e fixação. Não me importo em dizer que essa parte levou bastante tempo. Se você imaginar quanto tempo levaria para comprar madeira boa, lisa, comum, de seção reta e depois fazer um tampo de mesa idêntico a este, eu diria que uma manhã no máximo. Bom, não desse jeito. É importante lembrar disso antes de iniciar um projeto assim. O valor sentimental guiou minhas decisões. Mas, sinceramente, essa madeira não está sendo usada por ser bonita, rara ou por ter adquirido uma pátina interessante. Enfim, o Mark ao Vivo quer falar de novo. Eu fiz isso antes por um motivo e só queria te contar. Esse é o tamanho do espaço que me pediram para fazer a peça. Isso me mantém na linha. Eu tenho duas pernas que estão na melhor forma de todas as outras pernas. Eu tenho duas. O que eram as saias? Agora, vou cortar isso ao meio e depois vou colar uma parte na outra para cobrir esses buracos. Agora, sinceramente, não sei como vou esconder todos esses pedaços faltando na madeira, mas vamos ver. Cortei as duas pernas boas no comprimento certo, usando um batente no esquadro de meia esquadria. E eu realmente queria mostrar para você como ficou preciso, mas está sendo meio complicado. Eu fiquei coçando a cabeça por um instante até perceber que essas pernas, na verdade, não estavam retas. Isso contrasta com o que disse antes. Não espere perfeição da madeira reciclada, mas sim personalidade. Aproveite isso. Para obter a melhor colagem, decidi aplainar as superfícies internas. Isso também é uma ótima forma de limpar essa madeira suja, sem criar mais poeira. Só para constar, os sargentos são provavelmente o assunto sobre o qual mais me perguntam, exceto pelo Phil Collins. Não sei quando ou por que isso começou, mas para projetos menores, tenho cerca de 6 sargentos de pressão e uns 20 sargentos de rosca. Jorgensen. Não comprei todos de uma vez, nem ganhei ou recebi de presente, sempre comprei 4 em promoções, como Black Friday na Amazon. Sargentos de pressão são bons para a fixação inicial, mas muitos sargentos de rosca dão uma junção firme. Aqui vai uma dica rápida para consertar quebras assim. Você não quer simplesmente colar e colocar um sargento bem no meio.
é bem provável que as bordas não fiquem bem coladas e firmes. Em vez disso, use um bloco plano e resistente, cubra com fita adesiva para não grudar e aplique pressão uniforme com o sargento. Beleza, só uma atualização rápida. Tudo colou durante a noite e acabei de tirar dos sargentos para consertar. Uma das pernas boas quase não aparece, o que é ótimo, pois vamos precisar delas. E então, as duas que estão laminadas juntas, bem, ainda temos os espaços, mas o que eu fiz foi pegar uma plana manual e simplesmente fiz uma superfície plana nelas. Agora vamos apará-las na serra de bancada. Já cortei no comprimento para combinar com as outras quando improvisa. É preciso ser brutalmente honesto consigo mesmo. O fato é que você não fez planos, nem se convenceu de que isso ficará bom. E então, quando você finalmente olha para isso, percebe que suas dimensões estão completamente erradas. O tampo da mesa está muito fino para as pernas agora. Está horrível agora. Quero fazer algumas coisas e diminuir as pernas. Uma coisa que vou te perguntar nos comentários é: você acha que está alto demais? Pergunta meio boba, né? Quero dizer, na hora eu precisava saber disso, mas isso não é TV ao vivo, então eu mesmo respondi minha pergunta e decidi afinar as pernas. Isso me fez perceber que eu não tenho um jeito bom e seguro, por assim dizer, de fazer isso. Na serra de mesa, ou seja, há uma boa chance de que esse seja um trabalho mais adequado para outra ferramenta, Pandal talvez, mas eu não tenho uma. Então, depois de pensar um pouco, decidi fazer os cortes em duas partes, metade de um lado, metade do outro. Dessa forma, eu poderia usar meu D-Ripper. Só lembre-se de virar a peça entre os cortes, mantendo a mesma face encostada na guia. Isso é uma ótima dica. Guarde os pedaços, pois serão o mais próximo que você conseguirá chegar. Correspondência de veios serve para preencher imperfeições ou buracos e encaixes sobrando. Pratiquei bastante nesse projeto, mas ainda não sou especialista e não mostrarei todos para vocês. Aqui estão os princípios básicos do meu ponto de vista. Uso uma broca para estimar a largura do encaixe e ajustar a guia da serra de bancada, funcionando como um bloco de ajuste. Depois corto uma tira e ajusto até ficar justa, com acabamento fino e algumas marteladas. Você percebe que só preencheu metade da profundidade. Finge que era intencional e corta outra peça. A primeira serviu de treino. Para finalizar e melhorar, aqui vai outra dica. É um pouco difícil ver aqui, mas se você afinar as bordas externas do último bloco de preenchimento. Isso garante um encaixe mais justo ao martelar e fixar o bloco na abertura. Agora, confira mais algumas medidas de referência. Quero usar a estrutura do tampo como guia para encaixar as pernas internas da mesa. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu quero colocar compensado folheado nas laterais e na parte de trás, deixando a frente aberta. O compensado vai ser encaixado em canaletas, de forma parecida com a maneira como a escrivaninha original foi feita. Eu até mostraria para você, mas acabei destruindo tudo mesmo. A melhor maneira que eu conheço de fazer essas canaletas é usando uma tupia invertida com um batente de parada. O batente de parada evita que as canaletas fiquem maiores que o compensado a ser encaixado. Já a guia da tupia mantém a distância constante da canaleta até a borda em todas as pernas. A canaleta sobrando ficará com ponta arredondada, mas pode ser corrigida com formão. Depois, eu faço 3 passadas para esse tipo de profundidade, só para não forçar demais a fresa. Agora estou pronto para cortar o compensado no tamanho certo. Faço outra medição e ajusto aos poucos, pois leva só alguns segundos para tirar uma lasca na serra de bancada. Cortei o primeiro painel pelo menos 4 vezes até acertar o encaixe. É melhor isso do que cortar demais sem querer. Desfocamos rapidamente com a plana manual nas áreas preenchidas. Com a cola seca, seguimos para aparar o acabamento. Gosto desse estilo de madeira maciça sobre compensado, mas não encaixa no sulco e precisará de ajuste. E tenho certeza de que, com mais cuidado, eu poderia ter conseguido um encaixe melhor e mais justo, mas, para mim, assim já funciona. Só continue dizendo para si mesmo que você não está buscando a perfeição e tudo vai ficar bem. Mas, sinceramente, ninguém vai entrar na casa dos meus pais e inspecionar as junções de uma mesa que eu fiz, além de mim.
E, de novo, brincadeiras à parte, o principal objetivo dessa mesa é que ela realmente passe despercebida. Ela fica ali no canto, escondida, cumprindo sua função e, com sorte, sem parecer totalmente feia. Agora só faltam alguns acréscimos antes de finalizar. O primeiro é um reforço na frente, reaproveitado da escrivaninha. O encaixe já estava pronto, então cortei a barra ao meio, ajustei o comprimento e fiz outro encaixe para combinar. Falei sobre marcar as mortisas, o que é importante. Não sou especialista em ferramentas manuais, mas sei que marcação precisa e linhas firmes com estilete são essenciais. Então eu fiz com calma e marquei as duas peças juntas. Lembre-se, o posicionamento de uma perna em relação à outra deve ser espelhado, não idêntico. E o que é brilhante nesse método de encaixe é que os cavilhas ficam dentro do perfil da própria barra. Isso disfarçará várias imperfeições e erros quando tudo estiver unido. Brilhante agora! Eu poderia ter considerado isso pronto, mas tive uma ideia. Não era algo que eu tinha 100% de certeza de que realmente ficaria bom. Achei que as pernas estavam um pouco quadradas, então afinei dois lados para facilitar a repetição. Usei fita dupla face para fixar blocos e apoiar cada perna no gabarito. E sinceramente, não tenho certeza se não estraguei o projeto. Descobri esses furos de parafuso na parte de baixo das pernas e, sinceramente, chutei o ângulo para cortar, o que não ficou perfeito. Ficou quase certo, só precisei lixar um pouco para ajustar os furos dos parafusos. Usei um formão para deixá-los quadrados e colei alguns blocos que esconderam bem o conserto. Não ficou invisível, mas quase. Quero dizer, quem é que vai ficar no nível do chão para conferir meu trabalho, afinal? No geral, ainda não sei se ficou melhor ou pior. De qualquer forma, me diga, pois agora é hora de colar tudo e tomar decisões finais. Essa é a parte em que você realmente descobre o quão reto está. Você faz os seus encaixes e tira um tempo para colocar fita ao redor das junções para ajudar a limpar qualquer excesso de cola. Eu decidi não usar muitos sargentos até ter tudo montado, porque percebi que o peso deles, na verdade, atrapalhava o alinhamento. Para começar, se você for um pouco mais paciente do que eu, pode realmente prender e deixar cada seção por cerca de 1 hora para secar e depois colar tudo junto. Minha única preocupação com isso, e o que me impediu de fazer assim, na verdade, é que se a mesa inteira ficar fora de esquadro, você não tem muita margem para corrigir a junção porque a cola já secou. Quero dizer, isso não faz do meu jeito o melhor jeito. Achei que seria mais tolerante, mas nunca diga que não aprendi com projetos anteriores. Fiz um encaixe a seco antes de colar, o que aumentou minha confiança e foi algo bom. Tive o que considero uma ideia razoavelmente inteligente. Eu coloquei de cabeça para baixo o tampo da mesa onde tudo tinha sido montado e então coloquei a mesa em cima dele. Achei que assim garantiria melhor o alinhamento após prender com grampos. Enquanto a cola secava, usei antigas corrediças de gaveta da escrivaninha. Cortei um pouco para apoiar a gaveta que ia adicionar à mesa. O pequeno bloco que estou prendendo na lateral é apenas para garantir que ambos os lados fiquem exatamente na mesma altura. A cola CA fixa instantaneamente, já a de madeira demora para secar. Isso acabou sendo uma maneira realmente barata de instalar uma gaveta. Usando as medidas de referência, cortei um compensado folheado no tamanho certo, fiz rebaixos nos cantos para fixar a base e colei a caixa da gaveta com sargentos. Agora cometi um erro grande. Veja se percebe antes de eu contar. Os trilhos da gaveta são bem simples, 2 blocos colados em cada lado, com o trilho entre eles. Nada sofisticado, mas muito prático e fácil de fazer.
Você pode, na verdade, usar o próprio trilho para afastar os blocos e garantir que o espaço seja largo o suficiente para o trilho deslizar bem. Eu coloquei algumas cartas de baralho só para calçar. Você percebeu o erro? Bem, vou te contar que o fundo da gaveta foi colado com o lado do laminado virado para dentro. Assim fica mais bonito. Então, eu não só cobri os lados laminados com os blocos para os trilhos, mas também cobri a frente laminada com uma bela face laminada. Você não quer que a gaveta caia, especialmente porque o tampo tem uma pequena saliência, e essa saliência vai fazer com que você perca a visão de parte da gaveta. Parafusei um bloco no lugar para evitar puxões acidentais. Usei um pouco de cera de vela nos trilhos e esta é a parte final da construção. Admito que fiquei surpreso, embora saiba que não é uma construção difícil. Algumas partes poderiam ter atrapalhado, mas quando deixei de buscar perfeição, elas não pareceram tão assustadoras. Eu não gostei muito do tom da madeira, então decidi escurecer toda a peça. Eu esperava que isso uniformizasse os tons sem manchas. O corante para madeira é fácil de aplicar, mas mantenha a oficina bem ventilada. Basicamente, você só precisa passar o produto e depois que estiver seco, pode aplicar o acabamento por cima. Para isso, uso meu acabamento favorito. Trouxe isso do Léo do Handcraft. E assim chegamos ao final da construção. Não vou mentir para você, senti muita pressão fazendo isso, e o mais estranho é que eu não deveria ter sentido. A verdade é que aquela mesa seria queimada de qualquer forma após anos parada na garagem. E o fato de eu transformar parte da madeira em algo tão útil e, sinceramente, bonito. Considero isso uma vitória. Como sempre, há erros, mas busco me desafiar e aprender algo novo em cada projeto. Este aqui, bem, este foi sobre preencher buracos, cobrir imperfeições, tentar disfarçar madeira que já estava bem danificada. E buscar tirar o máximo de algo que é gratuito. Eu realmente espero que você tenha gostado do processo. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor me avise nos comentários e vamos tentar fazer mais alguns. Se você tem algumas sobras de madeira em casa, ou se estiver andando na rua e ver algum móvel descartado, dê uma olhada para ver se há alguma madeira maciça que você possa aproveitar, porque talvez você também consiga transformá-la em algo útil. Muito obrigado por assistir. Se você gosta desses projetos, deixei mais ali para você. E se você decidir clicar neles e assistir, muito obrigado novamente e te vejo por lá.